Olá, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje vai ser sobre memória e aprendizagem. Um dos temas mais relevantes da educação brasileira hoje, a memória e a aprendizagem acompanha o desenvolvimento pedagógico da prática docente. Vamos juntos nessa nossa conversa e esperamos que você nos acompanhe. Uma das coisas mais importantes que a neurociência tem nos trazido hoje é a questão da memória. Durante muito tempo, os professores, sobretudo os professores universitários, eles questionavam e muitos tendiam a colocar a memorização numa fogueira, ou seja, memorizar era sempre algo visto de maneira bastante pejorativa. Hoje, com o desenvolvimento da neurociência, nós estamos aprendendo cada dia mais que memorizar é caminhar. O que isso quer dizer? Quanto mais o indivíduo memoriza, mais ele está caminhando rumo ao aprendizado. Então, memorizar, longe de ser algo perverso, longe de ser algo negativo, pelo contrário, é algo bastante positivo para a aprendizagem. No entanto, quando a gente diz que memorizar é caminhar, não estamos aqui dizendo que a simples decoreba de conteúdos escolares levaria o aluno ao aprendizado. Não. Quanto mais o aluno tem atividade concreta, sinestésica, visual, usando imagens, orais, leituras e envolvimento em práticas, mais ele memoriza e, portanto, mais ele aprende. Então, para começar o nosso trabalho de hoje, vamos então observar o seguinte: nós temos aqui uma representação dos lobos cerebrais, só para a gente ter as informações corretas. Nesta parte frontal, imagine vocês que aqui estaria o rosto, de uma pessoa. Nesta parte aqui nós temos o lobo frontal, ou seja, no lobo frontal nós guardamos linguagem, guardamos emoção e guardamos boa parte do nosso raciocínio. Então, nesta parte da frente, nós temos o lobo frontal. Aqui nós temos linguagem, pensamento, raciocínio, de maneira bastante propícia. Então, quando o professor está dando atividade com linguagem, o aluno está memorizando, a questão emocional do aluno, a questão do raciocínio do aluno está estimulando essa região aqui do lobo frontal. Quando o professor está trabalhando com imagens, nós temos os lobos occipitais, estão aqui na parte de trás, na nuca. Os lobos occipitais são responsáveis pela visão. Lembrando que o cérebro vê a imagem de ponta cabeça, faz a reverberação e aí nós conseguimos enxergar como nós estamos vendo. Então, os lobos occipitais na parte traseira são os lobos responsáveis por imagem. Aqui embaixo nós temos o cerebelo. Cerebelo significa cérebro menor, é a diminuição do grande cérebro. Ele é responsável pela operacionalização, pela atividade mecânica. Já o lobo temporal, esse que está na lateral, é bem fácil, nós nunca vamos esquecer, porque os lobos temporais, tanto o sinistro esquerdo quanto o destro direito, estão logo acima das orelhas. Logo acima das orelhas, próximo do ouvido, então estes lobos são os responsáveis pela audição e pelo processamento auditivo. E os parietais, que são os superiores, responsáveis pelas sensações. Língua, olfato, tato, as nossas sensações estão localizadas nessas áreas superiores deste órgão do corpo humano. Agora, por que nós precisamos entender estas áreas? Porque na atividade neurológica nós temos plasticidade cerebral, ou seja, numa lesão de qualquer uma destas áreas, a neuroplasticidade pode acontecer, portanto eu posso recuperar aquilo colocando em outra área, mudando, reorganizando e recombinando de outras formas. Então, uma perda pode ser temporária por conta da neuroplasticidade que pode acontecer, e aí estas áreazinhas que estão todas determinadas, como eu falei anteriormente, pode não ficar assim. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho o lobo occipital, mas numa pessoa cega, esse lobo occipital pode não estar sendo usado para ela fazer a visão, o reconhecimento da imagem. Mas ele fica vazio? Não.
uma vez que ele não tem ação para fazer o reconhecimento, ele pode ser utilizado em função da plasticidade, para ele guardar raciocínio lógico-matemático, para ele guardar desenvolvimento motor, ou seja, o indivíduo pode ser um ótimo pianista, pode se tornar um excelente profissional que usa a atividade motora como princípio do seu ofício, justamente porque ele acaba usando o lobo occipital também para guardar informações que seria de outro lobo em tese. Então essa demarcação de que no lobo frontal eu tenho linguagem e pensamento, no occipital eu tenho imagem, no temporal eu tenho os sons e o reconhecimento auditivo e assim por diante, é só uma determinação inicial. Nem sempre ele vai ser determinado para sempre dessa maneira. Já que nós temos aí um mínimo de informação, retomamos agora esta informação de que memorizar é caminhar. Então, professores de educação infantil e professores dos anos iniciais, tomem muito cuidado com esta informação. Memorizar não é simplesmente decorar. A criança tem que ter lógica no que está fazendo, tem que perceber a coerência do que ela está fazendo, e isso tem um processo. Como que é esse processo? A memória, que é a nossa fase primeira, a nossa memória, ela acontece a partir da aquisição. Todos os conhecimentos aqui são de neurociência. Então, para acontecer a memória, a primeira atividade da criança é a aquisição. Então, quando o professor coloca ali a montagem de um brinquedo, a montagem de um material pedagógico, como este daqui, né? Para a criança ter que girar, girar, girar e colocar, que é o cubo mágico, colocar tudo branco, olha só, ela vai girando e ela precisa pôr todos os quadradinhos em branco. A primeira observação que a gente vai ter na construção da memória é a aquisição. Ou seja, a criança precisa se apossar disso daqui e perceber qual é o princípio de movimentação. Então, isso é aquisição. Depois da aquisição, vem uma etapa muito importante, chamada esquecimento. Eu vou deslocar o esquecimento aqui, para essa lateral esquerda. Por quê? Assim que eu colocar a próxima fase, nós vamos entender corretamente. Olha como que acontece a memória numa criança, a construção da memória. A memória acontece inicialmente a partir do momento que a criança está adquirindo alguma informação. Tudo na memória é informação inicial. Só que depois dessa informação inicial, como neste caso, todos os quadradinhos devem ser brancos, isso é informação inicial. Quando a criança absorve, adquire essa orientação e entende, ela precisa então trabalhar para que isso se torne realidade na execução mecânica. Só que para ela fazer isso, para ela consolidar essa informação, ela terá que passar por uma fase neurológica chamada esquecimento. Por que é importante esta fase? Porque para a criança consolidar um aprendizado, ela precisa esquecer de coisas. Ou seja, aqui eu tenho um quadrado vermelho, um laranja, um azul e um amarelo. A criança tem que esquecer dessas outras cores. Portanto, o esquecimento está aqui para que ela consolide a informação de que aqui tem que haver somente quadrados brancos. Portanto, isso também acontece na matemática, isso também acontece em língua portuguesa. Memória é aquisição, mas memória também é esquecimento. A atividade cerebral ela é deixada, aquilo que não é importante para a atividade cerebral entra nesse quesito do esquecimento e aí acontece a consolidação, que é quando a atividade cerebral segura, apreende somente aquilo que foi dado como importância, que vai se tornar depois a memória de longo prazo. Se houve a consolidação, vai acontecer o que nós chamamos de evocação, ou seja, se a criança interagiu com alguma dificuldade, alguma informação, alguma manipulação, vem o esquecimento da parte que não era importante ou que naquele momento não houve como acontecer como sinapse na atividade neurológica e ela consolida parte daquilo que foi colocado. Depois da consolidação, ela tem que evocar. Acho que uma coisa importante para a gente entender são esses dois conceitos. A aquisição é o que nós chamamos de input.
ou seja, uma entrada de uma nova informação na atividade cerebral. Então, aqui no cérebro, olha lá, fica tudo muito lógico. Aqui no cérebro, quando alguma informação nova entra, nós chamamos de input. Mas só é aprendizado quando esta informação por input entrou aqui por uma das linguagens, né? Pode ser uma linguagem pictórica, que é o desenho, pode ser uma linguagem sonora, pode ser uma linguagem gráfica, que são letras e números, uma midiática, que é o computador. Então, houve um input e houve a aquisição. Agora, para a criança demonstrar por meio da avaliação que ela realmente memorizou e, portanto, apreendeu um conteúdo, nós temos uma outra fase importante chamada output. Então, entrada e saída. Isso também estava nas observações de Piaget, porque ele dizia: é muito importante que um conhecimento possa se transmutar de linguagem. Isso quer dizer, aquilo que a criança adquiriu, ela esqueceu a parte do que não era importante ou que naquele momento não tinha outras possibilidades de conexões e ela então consolidou. Ao consolidar, o que está consolidado precisa estar disponível para a evocação, portanto, para o movimento, para a saída. Isso quer dizer que nós finalmente chegamos ao que nós chamamos de caminhar. Memorizar é caminhar, é um processo empírico de aprendizagem e nenhum professor pode deixar o trabalho de memorização num plano secundário. Pelo contrário, quanto mais a criança memoriza por manipulação, por interação, por associação de linguagens e por outras formas de compreensão, mais ela aumenta o aprendizado. E não podemos esquecer nunca, como eu sempre digo, ensinar é sempre um ato de persistir com delicadeza.